Olá, primeiro ano, aqui quem fala é a professora Denise e hoje nós vamos ter mais uma aulinha de Química. Hoje a nossa aulinha vai ser da página 52 até a página 81, então já pega a sua apostila, abre ela lá na página e já vamos começar o nosso conteúdo. A nossa aulinha hoje vai ser sobre ligações químicas e interações intermoleculares, ok? Ligações químicas são interações entre átomos que buscam estabilidade eletrônica. Existem três tipos de ligações: as ligações iônicas, as covalentes e as metálicas. Os átomos buscam, ao realizar uma ligação química, estabilidade eletrônica. Esse processo é explicado pela regra do octeto, que dita que cada átomo, para alcançar estabilidade, precisa ter em sua camada de valência 8 elétrons. A regra do octeto foi proposta por Lewis. Essa teoria afirma que a interação atômica acontece para que cada elemento adquira a estabilidade de um gás nobre, ou seja, que ele tenha 8 elétrons na camada de valência. Para isso, o elemento doa, recebe ou compartilha elétrons da sua camada mais externa, realizando, portanto, ligações químicas de caráter iônico, covalente ou metálico. Para obter os 8 elétrons na camada de valência, como previsto na regra do octeto, os átomos estabelecem ligações entre si, que variam de acordo com a necessidade de doar, receber ou compartilhar elétrons. De acordo com a regra do octeto, podemos afirmar que os átomos dos elementos dos grupos 1, 2 e 13, a maioria metais, tendem a perder elétrons, formando cátions. Já os átomos dos elementos dos grupos 15, 16 e 17, em geral são não metais, eles tendem a ganhar, receber elétrons, formando os ânions. Essa tendência está relacionada com a propriedade periódica que foi estudada na aula anterior, a eletronegatividade. Ligações iônicas. As ligações iônicas acontecem entre metais e elementos muito eletronegativos, não metais e hidrogênio. Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder elétrons, transformando-se em cátions, íons positivos. E os não metais e o hidrogênio, eles ganham elétron, tornando-se ânions, íons negativos. Um exemplo clássico de ligação iônica é o cloreto de sódio, NaCl, constituinte principal do sal de cozinha. Para entender como ocorre a ligação iônica no cloreto de sódio, nós precisamos primeiro analisar a distribuição eletrônica dos átomos desse composto. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos o elemento químico sódio, representado pela letra Na e o seu número atômico 11, que é a quantidade de elétrons que esse átomo possui. Então, fazendo a distribuição eletrônica, eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A camada de valência é o 3s1, ou seja, o sódio possui um elétron na camada de valência. E, segundo a regra do octeto, para que um átomo seja estável, ele precisa ter quantos elétrons mesmo? 8 elétrons na camada de valência. Lembram que a gente acabou de falar sobre a regra do octeto? Então, já o sódio, nós temos 17 elétrons para ser distribuídos. Então, a distribuição eletrônica do cloro fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A camada de valência é o 3s2, 3p5, ou seja, é a camada mais externa. Ele possui 7 elétrons na camada de valência. Para que ele atinja a regra do octeto, ele precisa receber um elétron, certo? Com isso, o átomo de cloro tende a ganhar um elétron e a adquirir a mesma configuração eletrônica do gás nobre argônio. Então, como vocês podem ver aí na imagem,
nós temos representado o sódio Na com seus 11 elétrons distribuídos em suas camadas. Vocês podem ver que nós temos aqui, ó, na camada mais externa, apenas um elétron, porque é o elétron da camada de valência. No cloro, nós temos os 17 elétrons distribuídos. E para ele ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, a camada mais externa, ele precisa receber um elétron, certo? Quando ocorre a transferência do elétron do sódio para o cloro, tá vendo? Aquele elétron que estava lá no 3s1 do sódio, ele foi lá para o cloro. Quando isso acontece, o meu sódio ele se torna um cátion e o cloro se torna um ânion, beleza? Vocês podem ver aí na imagem, mais uma vez, é uma forma de representar. Esse elétron aqui, o mais externo, ele é cedido, é doado para o cloro recebe esse elétron, tá vendo? Ficando então automaticamente com 8 elétrons na camada de valência. Quando eu faço a distribuição eletrônica do sódio Na+, ou seja, o sódio que perdeu um elétron na camada de valência, eu posso ver que a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, porque ele perdeu um elétron, certo? Então, ele não tem mais 11 elétrons, ele tem 10 elétrons. A camada de valência dele, ó, fica com 8 elétrons. Eu tenho 2 elétrons aqui, mais 6, 8. Já o cloro, que tinha 17 elétrons, e agora ele recebeu um elétron, ele fica com 18. Quando eu faço a distribuição eletrônica, eu fico com 8 elétrons na camada de valência, 6 do 3p6 e 2 do 3s, dando no total de 8 elétrons, deixando assim esses átomos, esses elementos estáveis, parecido com um gás nobre. Uma outra forma de representar uma ligação iônica é através da representação simplificada, onde nós temos, como vocês podem ver aí na imagem, o cátion e nós temos o ânion. Como vai ser feito? Nessa parte aqui representada por X+, eu vou colocar a quantidade de elétrons que o cátion vai doar. No caso do sódio, ele está doando um elétron, então eu vou colocar 1 mais. E no caso do ânion, do cloro, ele está recebendo um elétron, não é? Então, eu vou colocar aqui 1 menos. Já aqui embaixo, eu coloco a quantidade de sódio que foi necessário para doar um elétron. E foi necessário apenas um, certo? Então, eu vou colocar um aqui e um aqui do outro lado, porque eu precisei apenas de um cloro também, tá bom? Essa é uma forma de representar essa reação, tá bom? Essa de cima que vocês estão vendo representada por essas bolinhas é a estrutura de Lewis, tá bom? Ligação covalente. A ligação covalente é um tipo de ligação química que ocorre o compartilhamento de elétrons com a finalidade de ficarem estáveis. Para compreender como essa ligação é formada, vamos considerar o caso mais simples, a união entre átomos de hidrogênio. Como o átomo de hidrogênio tem apenas um elétron com distribuição eletrônica 1s1, para adquirir a configuração do gás nobre hélio, que possui 2 elétrons, é necessário mais um elétron, certo? Dessa maneira, ocorre um compartilhamento de elétron com outro átomo de hidrogênio e a formação da molécula de hidrogênio H2. Quando os átomos de hidrogênio se aproximam, são estabelecidas as seguintes forças eletrostáticas entre as suas partículas atômicas.
a repulsão entre o elétron e o próton de cada átomo e a atração entre o próton de um átomo de hidrogênio e o elétron do outro átomo. A partir de determinada distância, as forças de atração aumentam e a energia química potencial entre os átomos diminui. Dessa maneira, é formada a ligação covalente entre os átomos de hidrogênio. Então, vocês podem ver aí na imagem que eu tenho o hidrogênio 1 e eu tenho esse outro hidrogênio, também com um elétron, certo? Quando eles se ligam, através da ligação de covalente, ninguém doa e ninguém recebe elétrons. Eles compartilham, ou seja, eles dividem os elétrons. Então, o elétron azul, ele pertence tanto a esse átomo de hidrogênio azul como a esse átomo de hidrogênio vermelho, tá vendo? E o elétron vermelho pertence tanto a um como a outro. Então, existe uma divisão, um compartilhamento ao mesmo tempo desses elétrons, certo? O compartilhamento de elétrons, que caracteriza uma ligação covalente, pode ser representado por vários tipos de fórmulas. Existe a fórmula eletrônica ou a fórmula de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis representa como ocorre o compartilhamento de elétrons na camada de valência com a formação dos pares eletrônicos. É representado dessa forma por bolinhas. É a fórmula eletrônica. Já a fórmula estrutural, essa aqui de baixo, a ligação é representada por um traço, tá vendo? A fórmula estrutural mostra apenas o par de elétrons compartilhado entre os átomos. Já a fórmula molecular, que é essa aqui, é a fórmula mais simples, indica a quantidade de átomos de cada elemento que compõe a molécula. O compartilhamento de um par eletrônico constitui uma ligação simples. No entanto, em muitas moléculas, um átomo atinge o octeto com um compartilhamento de mais de um par de elétrons. Quando dois átomos estabelecem entre si o compartilhamento de dois pares de elétrons, ou seja, duas ligações covalentes, forma-se ligação dupla. Se ocorrer o compartilhamento de três pares de elétrons entre si, há uma ligação tripla. Então, nós vemos aqui o exemplo desses casos. No caso nós temos o caso do Cl2, do O2 e do N2. Podemos observar que as moléculas são formadas por um mesmo tipo de elemento químico, ou seja, não tem mais de um elemento químico nas ligações. Mas isso constitui substâncias simples. Mas as moléculas também podem ser formadas por elementos químicos diferentes. Quando isso ocorre, o resultado é a formação de uma substância composta. Aqui nós temos representado ligações de substâncias simples. Aqui no caso, eu tenho uma ligação simples de Cl2, onde eu tenho compartilhamento de 2 elétrons, tá vendo? Aqui no O2, nós temos o compartilhamento de 4 elétrons no total, e aqui nós temos o compartilhamento de 6 elétrons, certo? Formando ligação tripla, tá vendo? Ligação tripla, ligação dupla, ligação simples. Já quando eu possuo uma substância composta, ou seja, que possui mais de um elemento químico, como vocês podem ver no caso da água, onde nós temos 2 hidrogênios e um oxigênio, tá vendo? Isso aqui são substâncias compostas. Nós temos aqui a formação de 2 ligações simples. Aqui, no caso do gás carbônico, CO2, nós temos a formação de 2 ligações duplas.
E no NH3 nós temos a formação de 3 ligações simples. A regra do octeto. A regra do octeto é bem aceita para introduzir o conceito de ligações químicas e explicar a formação de várias moléculas. Também é útil para prever as fórmulas de muitos compostos. Em alguns casos, o par de elétrons que unem um átomo ao outro é proveniente de apenas um dos elétrons, em vez de ser formado por um elétron de cada um dos dois átomos envolvidos na ligação. Assim, um dos átomos que adquiriu a estabilidade que ainda dispõe de par de elétrons pode compartilhar esses elétrons com outro átomo que ainda não está com o octeto completo. Nesse caso, nós temos o exemplo da molécula de dióxido de enxofre, ou SO2. Na molécula de SO2, por meio de ligações covalentes simples, o enxofre compartilha seus elétrons de valência com um dos átomos do elemento oxigênio, de forma que ambos consigam os 8 elétrons na última camada de valência. Para satisfazer essa condição, ocorre uma ligação dupla entre os átomos desses elementos químicos, como vocês podem ver aí na imagem. Como o átomo de enxofre ainda tem um par de elétrons não ligado, esse pode ser compartilhado com outro átomo de oxigênio. Forma-se assim uma molécula estável de dióxido de enxofre. Apesar de ser válida para a maioria dos elementos representativos, grupo 1, 2, 13 e 17, existem várias exceções à regra do octeto. Dessa maneira, não podemos considerar que as ligações químicas sempre se estabelecem de forma que a camada de valência dos átomos fique com configuração igual à dos gases nobres no estado fundamental. Há elementos químicos que podem se estabilizar pela expansão ou contração do octeto e, com isso, adquirir estabilidade com um número maior ou menor que 8 elétrons na camada de valência. A expansão do octeto ocorre somente com elementos químicos do terceiro período em diante da tabela periódica. Entre esses elementos estão o fósforo, o enxofre, que formam um composto como pentacloreto de fósforo, o PCl5, e o hexafluoreto de enxofre, o SF6. Como vocês podem ver aí na imagem, nós temos a molécula PCl5 e a molécula SF6. Observe que na molécula PCl5, essa aqui, ó, gente, a primeira, tá vendo? O fósforo, ele compartilha 5 elétrons. Como vocês podem ver aqui em laranjinha, nós temos o compartilhamento de 5 elétrons da camada de valência, com átomos de cloro. Dessa forma, os átomos de cloro conseguem seguir a regra do octeto, mas o fósforo não, pois esse elemento ele fica com 10 elétrons na camada de valência, certo? Já no caso da molécula de SF6, o enxofre adquire estabilidade compartilhando seus 6 elétrons de valência com 6 átomos de flúor. Assim, os átomos de flúor adquirem o octeto, ou seja, eles ficam com 8 elétrons na camada de valência, enquanto o enxofre fica com 12 elétrons na camada de valência. Lembrando mais uma vez que a contração do octeto, ela ocorre em geral com os elementos químicos do segundo período da tabela periódica. Polaridade das ligações. Chamamos de polaridade a capacidade que as ligações possuem de atrair cargas elétricas e o local onde ocorre este acúmulo denominamos de polos. Estes se classificam em polos negativos ou positivos. Quando dois átomos compartilham elétrons em uma ligação covalente, essa ligação pode apresentar os elétrons distribuídos de forma uniforme ou uniforme entre esses átomos. Isso depende da capacidade que o núcleo de cada átomo
tem em atrair os elétrons compartilhados na ligação. Essa capacidade, conforme nós já vimos na aula anterior, é a eletronegatividade. Na molécula de H2, por exemplo, os átomos envolvidos na ligação são do mesmo elemento químico e, por isso, têm a mesma eletronegatividade. Como consequência, o par de elétrons compartilhado fica simetricamente distribuído entre os átomos ligados. Portanto, não há formação de polos, nem polo negativo, nem polo positivo. Nesse caso, a nuvem eletrônica está uniformemente distribuída entre os dois núcleos e a ligação formada é classificada como covalente apolar. Já na ligação de baixo, na ligação de HCl, como vocês podem ver na imagem, os átomos envolvidos na ligação são de elementos químicos diferentes, com valores distintos de eletronegatividade. Os pares de elétrons compartilhados são mais atraídos pelo elemento com maior eletronegatividade, nesse caso, o cloro. Como resultado, a região da molécula mais próxima ao átomo de cloro apresenta maior densidade de carga negativa, como vocês podem ver aqui, que é representada por esse símbolo aqui. O átomo de hidrogênio, o menos eletronegativo, que é esse aqui, ele possui uma densidade de carga positiva, como vocês podem ver aí na imagem. A polarização da ligação da molécula, dá à molécula um caráter iônico parcial e, como consequência, são formadas ligações classificadas como covalente polar. Como vocês podem ver, a nuvem eletrônica ela se desloca mais para a região do cloro do que para a região do hidrogênio. Já na parte de cima, como vocês viram no hidrogênio, não tem formação de polo, nem polo positivo, nem polo negativo. Geometria molecular. Geometria molecular é o formato adotado por uma molécula constituída por ligação covalente no plano espacial. Existem várias teorias que permitem fazer uma previsão sobre a geometria das moléculas. Entretanto, um método simplificado e bem utilizado é o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, conhecida pela sigla VSEPR. De acordo com essa teoria, os pares de elétrons que fazem a ligação entre os átomos, os pares ligantes e os pares não ligantes isolados, se repelem mutuamente e se orientam atingindo um maior distanciamento possível, ou seja, ocupam posições mais afastadas no espaço. Para prever a geometria de uma molécula de maneira simplificada com base nesse modelo, é preciso identificar o número de átomos da molécula, o átomo central, ou seja, aquele que se encontra ligado a todos os demais átomos da molécula, as ligações estabelecidas pelo átomo central e se o átomo central tem pares de elétrons não ligantes, ou seja, que não estão envolvidos em nenhuma ligação química. Como vocês podem ver aí na tabela, nós temos representado a geometria molecular. Então, nós temos a geometria linear, angular, trigonal plana, piramidal e tetraédrica. Se eu tenho um número de átomos igual a 3, ou seja, 3 átomos presentes em uma molécula, onde eu possuo 2 pares de elétrons ligantes e nenhum par de elétron não ligante, eu tenho uma geometria linear. Quando eu tiver 3 átomos com 2 pares ligantes e 2 pares de elétrons não ligantes, como vocês podem ver aí na imagem, eu tenho a geometria angular, que um exemplo da geometria angular é a água, por exemplo. E assim sucessivamente.
É dessa forma que a gente vai verificar a geometria de uma molécula. A polaridade das moléculas. A polaridade pode ser identificada de acordo com dois critérios: a diferença de eletronegatividade dos átomos e a sua geometria molecular. Numa ligação covalente apolar, o par de elétrons compartilhado fica distribuído de maneira simétrica. Numa ligação covalente polar, o par de elétrons está mais concentrado ao redor do átomo do elemento mais eletronegativo. Dessa forma, quando uma molécula apresenta mais de uma ligação polar, as cargas parciais que surgirem em cada ligação se distribuirão pela molécula como um todo. Isso pode resultar em um acúmulo de cargas em determinada região e originar uma molécula polar, ou essa distribuição pode ser homogênea e resultar em uma molécula apolar. Podemos determinar a distribuição de cargas em uma molécula de maneira de acordo com a polaridade das moléculas, podemos determinar a distribuição de cargas em sua molécula. Para isso, basta somar os vetores obtidos pelos dipolos elétricos de cada ligação polar, que por conversão são orientados do polo positivo para o negativo. Então, aqui nós podemos ver que nós temos o polo positivo do carbono e o polo negativo do oxigênio, dos dois oxigênios. Então, nós temos esse vetor e esse vetor. Quando eu faço a soma desses vetores, eu tenho um valor igual a zero. Por quê? Porque os vetores estão indo para lados opostos. Lembra que vocês aprenderam isso em física? Então, pessoal, quando eu tenho esse resultado, essa soma de vetores igual a zero, então significa que a minha molécula é apolar. Já no caso do NH3, como vocês podem ver aqui, nós temos os vetores todos indo em direção ao nitrogênio. Quando você faz a soma desses vetores, esse valor ele é diferente de zero. Então, a minha molécula automaticamente é polar. Interações intermoleculares são as interações exercidas para manter unidas duas ou mais moléculas. As interações intermoleculares são genericamente chamadas de interações de Van der Waals, em homenagem ao cientista holandês Dirk van der Waals, cujos estudos contribuíram para a compreensão dessas forças entre as moléculas. Existem três tipos de interações intermoleculares. São as ligações de hidrogênio, os dipolo permanente ou dipolo-dipolo e o dipolo induzido, ou conhecido também como forças de London. Interação dipolo induzido. O dipolo induzido é constituído pela atração não gravitacional que ocorre em todas as moléculas e é o único tipo de atração entre moléculas apolares. Esse é o tipo de interação com intensidade mais fraca e ocorre entre moléculas apolares ou entre átomos de gases nobres, quando há aproximação entre eles, o que ocasiona uma repulsão entre as suas eletrosferas. Portanto, essas forças correspondem ao movimento contínuo dos elétrons que permitem, em determinado momento, que a nuvem eletrônica esteja um pouco mais deslocada para uma das extremidades da molécula. Como vocês podem ver, nós temos o exemplo do cloro, onde nós temos aqui o cloro formando uma nuvem eletrônica. Em alguns momentos, a nuvem eletrônica ela se desloca para um lado da molécula. Por exemplo, aqui, esse primeiro cloro está se comportando como um polo positivo e o segundo
como um polo negativo. Então, a nuvem, ela se desloca um pouco mais para o cloro com um polo negativo, ok? As interações de polo induzido, elas são também conhecidas por dispersões de London, que sugeriu a explicação para esse fenômeno. Elas são estabelecidas entre todos os tipos de moléculas, mas são as únicas ligações presentes entre moléculas apolares. Então, toda vez que você tiver moléculas apolares, você vai ter uma interação de polo induzido acontecendo ali, beleza? Interação de polo de polo. As interações de polo também são chamadas de forças de polo permanente, são bem mais fortes que as interações de polo induzido e ocorrem entre moléculas polares de mesma substância ou de substâncias diferentes. Como já sabemos, as moléculas polares não apresentam distribuição uniforme de cargas elétricas. Por causa dessa distribuição assimétrica, há a formação de dipolos elétricos permanentes em que a região de caráter parcial negativo, ou seja, o polo negativo de uma molécula, é atraída pela região que possui o polo positivo. Essa atração eletrostática entre os dipolos opostos é cerca de 10 vezes mais forte que as forças de dipolo induzido. Por isso, a energia necessária para separar essas moléculas que possuem ligação de polo, é maior. Como vocês podem ver, nós temos o exemplo do HCl, onde nós temos um polo positivo e um polo negativo, formando, interagindo entre eles. Aqui não está desenhado, mas se tivesse, a nuvem eletrônica estaria maior para um lado do cloro, do mesmo jeito que estava desenhado lá no slide anterior, a nuvem estaria deslocada mais para o cloro do que para o hidrogênio. Ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são forças intermoleculares com intensidade elevada. Por isso, a energia necessária para separar as moléculas que interagem por esse tipo de atração é bem alta. Se compararmos as substâncias formadas por moléculas de massas moleculares próximas e que interagem por meio de outros tipos de interação, como o dipolo induzido e o dipolo-dipolo, as moléculas com ligação de hidrogênio apresentam maiores valores para as temperaturas de fusão e de ebulição. Esse tipo especial de atração entre moléculas é caracterizado pela presença de um átomo de hidrogênio em uma molécula ligado diretamente a um átomo de flúor, oxigênio, nitrogênio. Elementos cujos átomos têm pequeno raio e alta eletronegatividade. Por conta da grande diferença de eletronegatividade entre esses elementos, o átomo de hidrogênio corresponde ao polo positivo. Já o átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio corresponde ao polo negativo. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, quando eu tenho a molécula de água se ligando a outra molécula de água, nós temos a formação de uma ligação chamada de ligação de hidrogênio, que é essa aqui, a ligação formada, tá vendo? O oxigênio vai se ligar ao hidrogênio. A parte negativa do oxigênio se liga à parte positiva do hidrogênio. Essa ligação, ela é bem forte, tá? E ela acontece com os átomos de oxigênio, flúor, nitrogênio com o hidrogênio, tá bom? Bom, pessoal, a nossa aulinha era essa. Espero que vocês tenham entendido. Por favor, façam os exercícios que está postado no cronograma, tá bom? Até uma próxima.